Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. Nessa série nós estudamos cases dos maiores varejistas do mundo para entender seus resultados, como eles operam, o que eles estão fazendo e de repente você pode pegar algumas boas ideias para aplicar aí no seu negócio. Eu sou André Faria, CEO da Bluesoft, então fica com a gente para conhecer um pouco mais sobre a Walgreens Boots Alliance. Bem, pessoal, e antes de nós começarmos, eu preciso lembrá-los que isso não é uma recomendação nem de compra, nem de venda e nem de investimento em ativos imobiliários. E eu não sou analista de valores imobiliários. A ideia desse vídeo aqui é ser um vídeo educativo, exploratório, para que a gente possa aprender juntos, ok? Então, com os disclaimers feitos, podemos começar finalmente a falar da Walgreens Boots Alliance. Bem, vamos lá então conhecer um pouquinho mais da Walgreens Boots Alliance. A gente vê aqui no ranking global da NRF, que é o principal evento, né, de varejo do mundo, né? É uma feira que acontece todos os anos nos Estados Unidos, né, junto com o Congresso. E eles têm esse ranking que mostra as vendas mundiais. E quando a gente fala da Walgreens Boots Alliance, a gente está falando de uma empresa realmente global, que vem de uma combinação de empresas. O Walgreens, uma operação que é mais forte nos Estados Unidos, a Boots Alliance, que é uma operação que já era consolidada também na Europa. Então, as duas companhias se unem, se tornam uma empresa global, com representatividade em muitos países e com 3 operações principais, né? Então, a gente está falando de uma operação de varejo Estados Unidos, farmácia, uma operação de farmácia internacional, que é basicamente Europa, mais uma outra operação também de atacado, distribuição de medicamentos, que essa está presente já em mais de 20 países. Então, a companhia tem 450 mil colaboradores, né? Está presente em mais de 25 países fazendo negócio, sendo que são 21 mil lojas em 11 países e são mais de 425 CDs que entregam em mais de 250 mil farmácias, clínicas, centros de saúde e hospitais também. Então, é uma companhia que tem esses 3 negócios principais, né, que fazem parte dela. Você deve, se já foi visitar, por exemplo, o Reino Unido, ter se deparado com a Boots. A Boots é uma farmácia que lembra bastante as nossas farmácias aqui do Brasil, né, um formato mais europeu. Quando a gente fala de Estados Unidos, né, a Walgreens já é aquele modelo americano, né, então, de farmácias, que daí você já encontra, na realidade, uma loja bastante grande, na sua maioria, de fácil acesso, né, que tem toda a conveniência de você encontrar não somente os medicamentos que você precisa de manipulação, os medicamentos que precisa de prescrição médica, mas também aqueles medicamentos over-the-counter que você mesmo pode pegar e comprar, e uma série de outros produtos, inclusive alimentos. Então, você vai comprar cerveja, dependendo do estado dos Estados Unidos, né, que permite, você vai comprar uma série de outras bebidas, você vai comprar, inclusive, alimentos. Em algumas lojas você pode encontrar frutas e, inclusive, aqueles produtos grab and go. Você que está passando, quer fazer um almoço rápido, um lanche rápido, já passa, compra e leva para você comer. Então, ela acaba competindo bastante também com supermercados, né, por conta de ter essa variedade de produtos. Não compete em preço, mas compete pela conveniência de justamente estar bem localizada, né, ter uma série de produtos, então, que o consumidor encontra com bastante facilidade. E a gente tem na região de Nova York, né, você que já visitou Nova York alguma vez, deve ter se deparado, né, com a Duane Reade, então também bastante famosa. Você vai encontrar muitas mesmo dessas lojas em Nova York, né, especialmente em Manhattan, tem muitas. Então são lojas que estão em toda a esquina, você vai encontrar todos esses produtos aí com muita facilidade, sempre perto de você. Então, não somente medicamentos, mas alimentos, toda essa variedade que eu comentei com vocês, né? Então, aqui a gente tem o próprio institucional do Walgreens. O Walgreens a marca Walgreens é bastante conhecida nos Estados Unidos, muito forte, e a marca Boots é mais conhecida também na Inglaterra e na Europa, né? Então, a Boots tem mais de 2 mil lojas, né? Então, também tem uma série de serviços, né, como, por exemplo, óticas. Então, você tem toda essa rede também de prestadores de serviços que estão combinados, né, e que trabalham junto com a Walgreens Boots Alliance. Uma diferença em relação à CVS que nós estudamos na semana passada, na quinzena passada,
é que a CVS está mais verticalmente integrada, né? Então a gente vai encontrar na CVS, que é a principal concorrente, né, da Walgreens, a gente vai encontrar desde seguro-saúde, a gente vai encontrar desde o serviço de farmácia, né, desde o serviço também de cuidado e de tratamento de saúde do paciente, os consultórios e também o varejo. Então, a CVS, ela passou por essa integração vertical em que ela tenta pegar ali o paciente de ponta a ponta na sua necessidade. E já a Walgreens Boots Alliance está um pouco mais focada, pelo menos na minha percepção, no ciclo de vida do produto ali, dos medicamentos. Muito embora ela também tenha esse cuidado de serviço, ela tem uma rede de profissionais, farmacêuticos também credenciada, que pode prestar alguns serviços para o paciente, tá? Então tem essas pequenas diferenças, né? Olha, pessoal, de todas as companhias que nós estudamos aqui nessa série Gigantes do Varejo até agora, eu acho que a Walgreens foi a que teve o maior impacto por conta da Covid-19. A gente vai ver que a companhia passa por algumas dificuldades nos resultados, tem previsão de voltar aos resultados positivos em 2021. Ela já entregou agora, nós vamos ver o resultado quentinho do quarto trimestre fiscal de 2020. Então, praticamente, a gente já tem ali o resultado final do ano fiscal de 2020 para que a gente possa dar uma olhadinha juntos. Então, olhando aqui no site Fundamentei, né, que tem algumas informações interessantes para a gente consultar, a gente já vê um pouquinho aqui das ações da companhia, né? Nossa finalidade aqui não é investimento, então a gente está olhando apenas aqui para ter uma ideia de qual a percepção do mercado, né, em relação à companhia. Então, já passou o ápice dela aqui, né, e vem decaindo um pouco, né? O valor da ação está hoje $36, né? Já esteve aqui quase $100, então a percepção do mercado, de alguma maneira, né, a mensagem que a gente vê aqui é que tem uma queda de performance na companhia. Quando a gente olha para os números, a gente vê que o faturamento está crescendo levemente, né? Então, aqui em praticamente de 2016 até 2019, saiu de 117 para 136 bilhões, né, de faturamento aqui, de receita nas métricas que a gente está vendo aqui. Mas o EBITDA, ele praticamente, né, ficou aqui, ó, estável, até diminuiu um pouquinho, então, num período de 4 anos, né? Por conta disso, a gente já tem uma ideia do porquê desse resultado, do porquê dessa avaliação aí do mercado. Quando a gente olha para 2020, esse resultado é só até o mês 5. A gente vai ver um resultado diferente, né? Mas ele está olhando aqui, ó, o 12 trailing months, que seria os últimos 12 meses. E aí preocupa um pouquinho, a gente vê aqui que está quase na metade do ano anterior. Mas segura aí que a gente vai dar uma olhada num dado mais atual do que esse que está aqui. De toda maneira, né, a gente vê uma margem líquida de 3%, 4%, né, que está bem em linha com a grande maioria dos varejistas que a gente vem estudando até aqui. Então, geralmente, o varejo é um negócio de margem líquida reduzida mesmo, embora a gente vai ver uma variação maior na margem bruta, a margem líquida nunca foge muito aí desses 3%, 4%, né? A gente consegue ver também que a posição de dívida da companhia aparentemente aumentou bastante aqui, né? Então, essa também é uma informação que é um pouquinho mais preocupante. Quando a gente compara a dívida com o EBITDA, ela está um pouco mais alavancada do que vinha antes. Mas é uma companhia que gera caixa e é uma companhia que paga dividendos de uma maneira consistente, né? Então, que paga boa parte dos resultados, ou às vezes até mais dos resultados em dividendos. Então, tem esse compromisso também com o investidor, que pode ser bastante importante para ter essa confiança com o investidor de longo prazo que investe pensando nos seus dividendos. Então, legal. Vamos fazer uma pequena pausa aqui nos números, vamos dar uma olhada nos materiais efetivamente que foram publicados pela companhia. Então, eu queria começar já aqui pelo resultado, né, de 2020, né? Então, aqui pelo 10-K que foi entregue pela companhia. Começando aqui pelo negócio, a gente vê que a empresa tem, além do que a gente já comentou um pouquinho dos números das lojas, né, do fato do Walgreens ter sido fundado há mais de 100 anos nos Estados Unidos, de ter sido o Walgreens Boots Alliance fruto de um grande M&A, né, de uma união das companhias. Mas eles têm também uma série de marcas próprias, né? A gente sabe que marcas próprias ajudam a rentabilizar, aumentar as margens, né, da companhia, então acaba sendo interessante ter uma força
interessante desse portfólio de produtos de private label, de marca própria. Então, é uma coisa que está sendo destacada, tá, nos dados da companhia. Muito parecido com o que nós vimos na CVS, né? 25% do negócio é varejo, né? E 75% do negócio vem de farmácia. Então, aqui ele está mostrando para a gente a divisão das vendas, tá? Já foi 28,72, né? Mas a gente vê que no passar dos anos a participação de varejo vem caindo e a participação de farmácia vem aumentando. Cito aqui também a questão do programa de fidelidade, já com 86 milhões de pessoas, né? Então a gente percebe que nesse negócio de farmácia a questão da fidelidade é bastante importante, né? Inclusive porque muitos medicamentos são de uso contínuo, então ter essa fidelização gera uma recorrência que pode ser bastante interessante também aí para as farmácias, né? Bem, pessoal, aqui olhando um pouquinho as lojas da companhia de varejo, então a gente tem a grande maioria localizada, né, nos Estados Unidos, então mais de 9 mil lojas, né? E a gente tem também mais ou menos metade disso distribuídos pelo mundo, grande parte no Reino Unido, mas a gente tem também presença na América Latina aqui, México, Chile, né? Europa, Ásia. Então a companhia é realmente uma companhia global, embora ela está ainda expandindo, né, nesses outros países. Se a gente for olhar realmente ali, a maior parte das lojas está em Reino Unido e Estados Unidos. Bem, olhando aqui os resultados, a gente já vê de cara, né, que a companhia vem conseguindo aumentar as suas receitas ao longo dos anos, né? O custo vem aumentando também. Agora aqui, um fator de preocupação, e muito disso a gente vai ver que a companhia atribui à crise da Covid-19, a gente vê que teve um aumento aqui não tão grande assim, né, de 5 bilhões mais ou menos, mas que a despesa também aumentou junto e que no final a gente também teve aumento aqui de despesas gerais e administrativas. A gente teve uma redução aqui de quase 2 bi no lucro bruto, que acabou tirando a companhia de uma posição de resultado operacional de 5 bi para 1,3 bi. Então, isso foi o que acabou gerando aqui, né, um resultado negativo para a companhia. Então, pessoal, isso que acabou gerando aqui um resultado bem inferior para a companhia. Ainda assim, a companhia resolveu fazer aqui os net earnings per share, né, e já declarou dividendos. A gente percebe que, apesar de todas as dificuldades, a companhia não deixou de aumentar aqui os dividendos a serem pagos para os investidores, tá? Bem, aqui a companhia está dizendo para a gente que está passando por um programa de redução de custos bastante sério, bastante forte, né? Então, isso é uma das coisas que justamente pode trazer um resultado mais interessante também nos anos por vir. Quando a gente olha o varejo Estados Unidos isolado das outras operações do negócio, a gente consegue ver aqui que também houve impacto. Então, a gente vê também aqui que o resultado operacional foi inferior ao ano de 2019, mas o impacto foi relativamente pequeno aqui, 0,2 bi. Quando a gente olha a mesma análise e a mesma informação da companhia internacional, a gente percebe que o impacto foi bem maior, né? Então, de 438 milhões aqui, ela passa para 2 bi negativo de resultado operacional. Interessante aqui em cima também, a gente consegue ver a margem, né? Então, a margem bruta da companhia, que vem caindo também. Então, em 2018 era 24,1 e agora está 20,6. Isso aqui olhando justamente a operação Estados Unidos, tá? Então, também é um dado interessante. Quando a gente olha a operação internacional, ela até tem uma margem bruta bem maior do que a gente viu lá em cima, né? Então, a gente está com uma margem bruta aqui de 37%. Porém, né, não é a margem que faz o negócio ser bem sucedido a longo prazo, né? A margem isolada não resolve. A gente precisa também que o resultado operacional seja positivo. Então, claro, né, pessoal, a companhia passou por um ano bastante difícil por conta da Covid aqui, especialmente na Europa, né, internacional, em outros países. A gente viu que o impacto foi bem maior que nos Estados Unidos, mas é uma companhia
bastante consolidada, bastante forte, muito relevante, com muitas lojas, né? E tem tudo para conseguir dar a volta por cima e apresentar um resultado muito mais animador no ano que vem. Aqui no ativo também, só queria mostrar para vocês que a companhia reduziu, né, a posição de caixa dela pela metade, né? Mesmo assim, com tudo isso, o ativo está maior, né? Então, de 67 passou aqui para 87 bilhões. A posição de dívida da companhia, que aumentou significativamente aqui, né, pessoal? Mais do que dobrou. E muito disso aconteceu por causa dessa linha aqui, né? Operating Lease Obligation, né? Então, realmente aqui um leasing que a companhia fez. Não encontrei exatamente aqui a razão desse leasing, né? Não sei se é negociação de aluguel dos imóveis, a gente consegue ver aqui que parte dos imóveis são próprios, parte dos imóveis são alugados, mas enfim, acho que se a gente pesquisar aqui mais profundamente nas notas, talvez a gente encontre esses 21 bilhões aqui, né? Qual que é a origem deles, mas essa foi a razão de ter aumentado tanto aqui a dívida de longo prazo da companhia, tá? Bem, e agora vamos dar uma olhadinha também nos highlights da companhia, né, nessa apresentação que eles mesmos prepararam aqui para a gente, né, sobre os destaques. Então, aqui, eles estão reconhecendo um pouco disso que a gente já falou, né? Então, estão falando assim, poxa vida, a gente foi bastante impactado, então todo o ano, né, foi de alguma maneira puxado para baixo, né, aqui por conta do impacto da Covid. Ainda assim, a companhia segue forte, né, segue bem estruturada, segue gerando caixa, o que é muito bom, de fato, né? Está mostrando sinais de uma recuperação gradual para o ano seguinte, então para 2021. O projeto de digitalização e transformação digital está acontecendo muito bem, isso é uma grande tendência, né, que a gente vê em todas as companhias de varejo. Então aqui também fica a dica para você que quer promover uma grande transformação na sua empresa. A Bluesoft está aí para te ajudar, então conte com a gente. E também a questão de programa de fidelidade, né, que traz também mais clientes e vendas recorrentes, né, como a gente comentou antes também. Então aqui o overview da companhia passa por alguns pontos que a gente já comentou antes. Eles também estão falando bastante aqui sobre a questão do programa de redução de custos que a companhia está fazendo, que eles estão olhando forte para isso, né? Apesar da Covid-19, esse é um programa que continua sendo relevante e que eles esperam trazer mais de 2 bilhões de redução de custo até o ano fiscal aqui de 2022. Então, bem interessante. A gente já passou aqui um pouquinho por esses resultados, né? Mas aqui, de novo, sempre mostrando aqui a diferença, a redução do lucro em relação ao mesmo período do ano anterior, sem os ajustes aqui, né, uma diferença brutal de 73%. Depois de ajustado para eventos não recorrentes e outras coisas, 24%, principalmente por conta de impacto da Covid-19. A gente vai ver isso em todos os negócios. Então, aqui fazendo a divisão de farmácia Estados Unidos, o impacto é menor, como a gente falou, mas, de novo, né, também há um impacto aqui de 200 milhões só no quarto trimestre, e em 2020, nos Estados Unidos, eles estão prevendo aqui um impacto de 520 milhões no resultado operacional da companhia somente Estados Unidos, tá? Então, as vendas vêm aumentando, né? Apesar da gente ter um resultado pior, as vendas ficaram melhores, como a gente também conseguiu constatar lá nos dados, tá? E também, como falamos, a gente consegue ver aqui que os impactos foram muito maiores nas operações internacionais, né, com a marca Boots. Então, o impacto na Boots foi muito maior do que o impacto na Walgreens. E aí, finalmente, né, então, mostrando que em todas as companhias, mas especialmente na Boots aqui com destaque, está sendo feito um trabalho de digitalização, vendas pela internet bastante importante, né, batendo recordes aí de vendas pela internet, mais de 155% de crescimento só no quarto trimestre e 78% de crescimento no terceiro trimestre. Então, 3 grandes coisas estão sendo observadas aí: transformar o varejo, melhorar, né, e desenvolver os serviços de saúde oferecidos e acelerar o processo de digitalização da companhia.
E aqui mostrando um pouquinho do aplicativo, né, de o My Walgreens, em que eles fizeram um grande redesign, um investimento, tem um programa de recompensas aqui, né, com saldo disponível no aplicativo para os clientes poderem utilizar. Então, todo o programa de fidelidade também dentro do aplicativo, conteúdo, dicas de saúde, de tratamento, de alimentação saudável. E é um aplicativo que está sendo lançado agora no mês de novembro de 2020, então bastante recente também, né? E aqui ele comenta um pouquinho, né, sobre aspectos desse aplicativo do My Walgreens, né? Então eles trabalham com uma moeda dentro do aplicativo, que são as recompensas que podem ser trocadas depois por produtos da Walgreens. Então, como eles pretendem engajar as pessoas, né, através dessa carteira digital, de novos serviços de saúde oferecidos e de um programa de relacionamento personalizado, também podendo permitir, né, que as pessoas doem, né, façam doações através desse reward que eles recebem. Então pode ser doado para causas de caridade. Então tem um foco bastante grande em bem-estar e saúde, conectado 24/7 com farmacêuticos que podem atender os pacientes, né, que podem atender as pessoas, e também tomando vantagem de compras pela internet dentro da loja, utilizando o celular para pagamento, tudo isso, né? Curbside, que é aquela ideia de você poder fazer a compra e aguardar no carro que um colaborador da loja leva até o seu carro, e drive também, né? Então você pode fazer um pedido e ele fica pronto em cerca de 30 minutos aqui na Walgreens para você. Então isso também mais uma companhia que está investindo nesse relacionamento através da internet com os clientes, né? E também no seu aplicativo. E para finalizar, né, pessoal, sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de uma companhia global, por isso que a gente tem também ali os ajustes que são feitos, a gente tem uma questão cambial, né, que pode influenciar bastante. Então aqui fazendo uma comparação, né, do câmbio, mostrando um pouco desses efeitos que pode ter sido relativamente grande. A gente está falando de 145 milhões aqui, por conta da variação de câmbio dólar e libra, a variação de câmbio dólar e euro, né, com impacto de 130 milhões, e finalmente também aqui 225 milhões de impacto considerando a lira turca, né, que é a moeda da Turquia. Bem, então é isso, gostei bastante aqui de conhecer um pouco mais os resultados da Walgreens, né? É sempre ruim a gente ver um resultado negativo. Eu acho que, de certa forma, muitos supermercados aqui no Brasil e no mundo, né, até agora, a maioria dos que a gente estudou teve mais impacto positivo do que impacto negativo. Então, venderam mais, cresceram. E quando a gente vê uma companhia que foi mais impactada pela Covid, como foi aqui o caso do Walgreens, a gente fica, claro, um pouco chateado com isso. Mas, por outro lado, bem interessante ver que a companhia está reagindo bem, tem uma estratégia super interessante, está investindo em redução de custo, está investindo em programas de digitalização, em melhor relacionamento com o cliente. É uma companhia muito relevante nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e eu torço muito para que a companhia consiga sair dessa muito melhor, né? Então, que ela consiga se restabelecer, voltar a apresentar bons resultados, bons lucros, reduzir o endividamento. Então, a gente torce muito aí pela recuperação e para que o Walgreens tenha resultados cada vez melhores. Eu sou um grande fã da companhia, sempre que vou aos Estados Unidos não deixo de visitar alguma das lojas do grupo. Tenho certeza que a companhia vai apresentar resultados cada vez melhores nos próximos trimestres e anos, e a gente pode continuar aqui, caso você esteja gostando desse trabalho, a gente pode continuar apresentando para você os próximos resultados e comentando e fazendo algumas análises sobre eles. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, nem de compra e nem de venda de ativos. A gente está apenas estudando um pouco da companhia para que a gente possa aprender com eles, tá bem? Muito bem, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o Walgreens Boots Alliance. A Walgreens é um dos varejistas mais importantes e mais conhecidos nos Estados Unidos, então um case que dá para a gente tirar bastante lições importantes. Então espero que você tenha gostado, não esquece de deixar aqui o seu like no vídeo, compartilha no grupo de WhatsApp, compartilha com aquelas pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você está achando desses resultados da Walgreens.
e também uma dica para a gente de quais as próximas empresas de capital aberto que você gostaria que a gente fizesse um estudo semelhante a esse aqui. E se você estiver precisando de um RP web em nuvem moderno para sua empresa, a Bluesoft pode te ajudar. A nossa equipe comercial está sempre pronta para te apresentar a nossa tecnologia para que você possa conhecer o que tem de melhor no mercado de tecnologia para redes varejistas. Meu nome é André Faria, muito obrigado e até o próximo episódio.